O usuário ele é um pouco mais tecnológico, tem algumas outras situações aqui, tá? Mas nós temos a mesma forma de aula. A vantagem é que eu fiz aula com o matutino hoje, então hoje é o nosso primeiro dia com o Teams, né? A vantagem é que não precisa ficar cortando a aula como o Zoom, a gente não perde o raciocínio, tá? Todo mundo está me ouvindo bem? Sim? Ok, então. Beleza. O Jorge tá aqui, né? Porque ele iniciou uma reunião lá, estranho. Jorge, você tá aqui? Responde, por favor, de novo. Eu tenho a impressão que você caiu. Eu não consigo te localizar aqui nos nominhos. Ele estava aqui, ele deu boa noite. João Elise, acho que ele não conseguiu ingressar. Você fala para ele ir lá no direito noturno, por favor, e ingressar na reunião. Acho que ele está com um problema técnico lá, que ele saiu de uma e veio para outra. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo convidar o Joilton aqui, que acho que é mais fácil. João Elise, faz a gentileza de buscar o Professora, Joilton. Oi, ele viu a mensagem só agora. Ele tá entrando. tá? Ele estava, acho que na outra reunião dele abriu uma outra Isso. sala aqui. Tá bom. Tchau. Tá? Por favor, muito obrigada. Porque ele já estava esperando na sala, então vou aguardar ele, porque é justo, né? Tá? Então tá. Bom, pessoal, então boa noite por enquanto o Joirto acessa aqui, tá? Nós estamos, então, tratando as estabilidades e hoje nós vamos terminar. Nós vamos tratar a estabilidade do membro da CIPA e estabilidade do trabalhador, do empregado acidentado, tá? Então vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem mandar pelo chat, abrir o microfone, fiquem bem à vontade, tá? Às vezes, na hora que eu estou compartilhando o material, não abre o site, tá? Joia. Deu uma travada aqui. Travou para vocês? Agora voltou, mas deu uma travada aqui. De manhã foi bem tranquilo. Bom, então, talvez na hora que eu esteja compartilhando o material, não aparece o chat, tá? Mas depois a gente volta ali para as perguntas, tá? O material que vocês têm já foi compartilhado, nós estamos, né, as 3 aulas aqui tratando sobre a estabilidade, tá? Ah, obrigada, Mari, não travou para você, então foi alguma instabilidade da rede só, tá? Então, quando nós temos a situação das estabilidades, o tratamento das estabilidades,
nós tratamos elas como as garantias provisórias de emprego, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Para a gente retornar ali na estabilidade do membro da CIPA. Todo mundo vê, todo mundo tem acesso ali, né? Então, estabilidades do membro da CIPA. Primeira coisa, tá? A gente vai usar aqui, eu vou só voltar aqui com vocês para vocês situarem onde é que a gente estava no material, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é a CIPA, tá? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA é constituída por representantes do empregado e por representantes do empregador, tá? Essa CIPA, ela tem atribuições de efetuar ali atividades, né, projetos, planos, fiscalização, com relação à segurança no ambiente de trabalho, segurança do trabalhador, tá? Verificar situações de risco, de exposição ali e orientar o empregador as práticas que ele precisa adotar, por exemplo, para que esteja ali um ambiente de trabalho saudável, adequado para a segurança e garantia ali da vida, da saúde dos trabalhadores, tá? A CIPA, ela está prevista na CLT, tá? Sua forma de constituição. Então, eu vou compartilhar primeiro aqui a CLT. Artigo 163, tá? Nossa, gente, o Teams agora resolveu que... Beleza? Eu acho que é o Joirto que não está conseguindo entrar. Ele tá iniciando uma nova reunião. Ele tem que entrar naquela... Manda aquele link para ele, João, tá? Por favor. Então, nós temos artigo 163 CLT. Eu já vou anotar aqui e vou compartilhar para a gente ler aqui, tá? Mas tem no material, aquele resumo também tem, se vocês têm o material disponível aí para vocês. Das próximas aulas, eles vão estar disponíveis os arquivos aqui no Teams, é só vocês clicarem ali que ele vai abrir para vocês daí, tá? Então, vamos lá na CLT. Tá? Olha aqui, ó, tô na CLT, tá? CLT, artigo 163. Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. Então, o artigo 163 da CLT traz para a gente a obrigatoriedade da CIPA, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, composição e o funcionamento da CIPA. Significa que eu tenho a obrigatoriedade de ter essa comissão interna de prevenção de acidentes de trabalho, né, em determinados estabelecimentos. Todas as sociedades empresariais, todas as empresas são obrigadas a ter? Não, é obrigatório naquelas que estão determinadas pelo Ministério do Trabalho. E onde eu consigo... Apareceu, João, um pedido do Joirto, mas ele está entrando em uma nova reunião. Ele está criando uma nova reunião, ele tem que ingressar na nossa reunião. O João Vitor manda o segundo link também, João. Vê se ele não está no primeiro link lá que está dando erro. Mas não é só ele que relatou, né? Outros professores falaram que alguns alunos estavam com erro. Precisa verificar.
Na turma da manhã, não sei se a turma é menor, é uma turma só, acabou dando tudo certinho. Envia o segundo link novamente para eles, pede para entrar por aquele segundo link, que é o que vocês entraram aqui. Beleza? Tá? Então, obrigada por avisar, Mari. O artigo 163 da CLT estabelece, então, que algumas empresas são obrigadas a constituir essa comissão, tá? E daí, lá diz também que quem será responsável? O Ministério do Trabalho, através de norma, ele é quem estabelecerá a forma de constituição. E como que a gente sabe? NR5 do Ministério do Trabalho, tá? Norma regulamentar número 5, que atualmente está junto com o Ministério da Economia, altera-se, mas a gente trata ali dentro do Ministério do Trabalho, tá? A NR, norma regulamentar. Então, o Ministério do Trabalho, ele edita diversas normas regulamentares. A maioria são de assuntos de segurança do trabalho. Nossas próximas aulas já são segurança e medicina do trabalho, tá? A gente vai tratar adicionais de insalubridade, periculosidade, meio ambiente do trabalho, equipamentos de proteção, tá? Todas essas formas aí, dentre eles a Constituição da CIPA, que a gente já trata aqui um pouco, mas a gente vai tratar mais um pouquinho lá, porque diz respeito à segurança do trabalho, tá? Então, nós vamos tratar dessa forma dentro lá de segurança e medicina do trabalho. E tem a NR15, que trata também dos trabalhos, tem 45, tem a 35, né? Uma delas trata do trabalho em altura. Então, eu posso pegar um trabalhador simplesmente colocar lá para instalar antena nos telhados? Não, ele depende de treinamento específico para trabalho em altura. Posso pegar um trabalhador da telefonia e colocar lá puxando o cabo do poste para as casas e mexendo em caixa de energia sem que ele tenha o treinamento adequado? Não, não posso, né? Então, nós temos as normas regulamentares, inclusive, para isso, tá? E eu trouxe para vocês aqui, deixei aberta a NR15 para a gente localizar, tá? A NR5. Olha aqui, ó. NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Ela é uma norma de 1978 e daí ela foi atualizada com o passar do tempo aí, conforme as portarias foram atualizando, tá? Então, eu tenho ali no, né, objetivo, tal, 5.1. 5 aqui, porque é norma regulamentar número 5, tá? 5.1. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador, tá? Bom, se eu tenho essa norma regulamentar trazendo, então, o objetivo, que é prevenção de acidentes e doença do trabalho, e preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador, eu tenho, após ali, eu tenho esse objetivo aqui como forma de garantir, né, a saúde, a vida ali do trabalhador. Aí eu tenho a forma de constituição. Devem constituir CIPA por estabelecimento, aqui ó, 5.2. Devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos de administração direta, indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados, tá? Bom, aqui eu tenho uma observação, tá? Tanto a lei quanto... Vocês estão me ouvindo? Então, né? Ah, não foi o arquivo, né, gente? Agora que abriu aqui, ó. Tá aqui?
Tá aqui, tá? NR5, ó. Eu tô falando sozinha aqui, achando que eu tô compartilhando com vocês aqui, ó. Então, aqui a NR5 traz o objetivo, traz a Constituição aqui, tá? Belezinha? Agora tá certo. Essa NR5, gente, ela vai trazer, então, para nós a forma de Constituição, tá? A organização, então, a composição da CIPA, tá? Então, ele fala assim, a CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 da NR, a gente já vai descer lá no quadro, ressalvadas alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos, tá? Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão por eles designados. Representantes dos empregadores serão por eles designados. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados, tá? Eu vou voltar aqui agora para explicar isso aqui para vocês. Então, funciona assim. A constituição da CIPA, ou a organização da CIPA, funciona da seguinte forma. Nós temos a formação da comissão por representantes dos empregadores, representante do empregador, e por representante dos empregados, tá? Não vamos confundir com a categoria sindical, que representa toda uma categoria, várias empresas, tá? A CIPA, ela é constituída em cada estabelecimento do empregador. Então, empresa X tem a constituição da CIPA, empresa Y, constituição da CIPA, empresa W, constituição da CIPA também. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tá? Daí funciona assim. Os representantes do empregador, ali fala que são por ele designado, ou seja, o empregador indica o seu representante, tá? E o representante dos empregados são eleitos pelos empregados. Representante dos empregadores são indicados pelo empregador, representante dos empregados são eleitos pelos empregados. A CLT não traz para nós igual dirigente sindical. Dirigente sindical, eu tenho a Constituição que são 7 membros efetivos e 7 suplentes, não são? São. Se eu tenho 7 efetivos e 7 suplentes, todos esses possuem o direito à estabilidade e limita ao número de 7 o dirigente sindical. A CIPA não traz esse número mínimo e máximo, tá? Mas ela traz a constituição da CIPA de acordo com o tipo de atividade empresarial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a categoria daquela empresa, o tipo de atividade empresarial, ver a partir de quantos funcionários ali, quantos empregados, é obrigatória a constituição da CIPA, tá? A partir daí é que eu consigo a formação da CIPA. Tudo bem? Gente, vocês estão quietinhos, vocês estão aí? Tá, vocês estão muito quietos. O Joirto conseguiu entrar? Alguém me dá notícia do Joirto, por favor? Sim, 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 sim. Ninguém dormiu. Não é porque tá frio. Vocês tiram a imagem porque vocês... João, você sabe que é vantajoso dar aula por aqui, que vocês ficam com o microfone desativado? Quando voltar presencial, eu vou desativar o microfone de vocês também, tá? Boa ideia. Vou estudar uma forma de fazer isso. João, só tenta achar o Joirto para mim, por favor, tá? Resgata ele lá, traz ele para nós aqui. Eu não sei se eu consigo mandar um convite daqui para ele. Se conseguir, a gente manda, tá? Bom, então, ficou claro a constituição da CIPA, representantes dos empregados e representantes dos empregadores.
Do empregador é indicado, o representante dos empregados são eleitos. Vou voltar lá na NR5 para a gente pegar um exemplo de formação dessa CIPA, tá? Então, traz aqui a atribuição, isso a gente vai estudar depois em segurança do trabalho, tá? Ó, empregados, né? Ó, presidente da CIPA, vice-presidente e tal, ok? Tá, ó. Tá vendo? Tá? O empregador vai indicar, né, o presidente e os membros, os demais membros da CIPA são eleitos, tá? Aí, ó, aqui tem todas as atribuições, quem quiser depois dar uma analisadinha, mas a gente vai trabalhar depois em segurança, forma de eleição, tá? Mas, em princípio, aqui, ela traz aqui, ó, os grupos. Então, por exemplo, o grupo C1, já a gente olha o que é o grupo C1, tá? Se eu tenho de 0 a 19 empregados, tá vendo aqui que não tem membros? Então, eu não tenho a obrigatoriedade de constituição da CIPA, tá? Mas se eu tenho de 20 a 29, eu já tenho que ter um membro efetivo e um membro suplente da CIPA, tá? Que esses que são os membros eleitos pelos empregados, tá? A constituição aqui mínima da CIPA. 30 a 50, também um. 51 a 80 empregados, 3 efetivos e 3 suplentes. Tá vendo que vai alterando de acordo com o número de empregados, tá? E aqui depende o grupo, ó, C1, C1A, C2, ó. Lá no C3, ó, eu vou ter obrigatoriedade, ó, só acima de 51 trabalhadores, tá? Então, aqui, ó, vai depender do grupo, vai depender da categoria, tá? Que vai ser ali, em regra, acima de 50. Então, depende do tipo de atividade empresarial para ver quantos eu preciso. Ó, tem categoria aqui, ó, C26, ó, que eu só vou ter aqui, ó, acima de 140 empregados, 141 empregados, acima de 300 empregados que eu vou ter a constituição da CIPA, tá? Então, vai depender. Como é que eu sei o que é essa C1, C3, tá? É aqui, ó, C1, minerais, C1A, minerais, C2, alimentos, tá? Olha, aqui, ó. Tem todas as formas de constituição da CIPA, tá? Aí, ó, C26, seguro. Empresas seguradoras, tá? Empresa que trabalham com seguro. Ó, C31, ensino, tá? Esses códigos que estão aqui, que vocês estão vendo, aqui é o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial. É o CNAE. É esse código, tá? Que vai dizer o que significa cada atividade. Então, vou voltar lá no quadro, tá? Vou pegar o C1 aqui para ficar mais fácil da gente localizar, ó. C1, a partir de 20 trabalhadores, então, eu tenho obrigatoriedade de constituição da CIPA. De 20 a 29, um membro efetivo, um membro suplente. Vamos pegar esse C1. O que é o C1? Vamos procurar. Você desce o quadro lá. C1 são os trabalhadores, as empresas que trabalham com minerais. Beleza. Aí eu vou lá, aí eu vou pegar um KNAE qualquer aqui, ó. Pegar o 05003 aqui, que é o primeiro, que é esse cadastro nacional. Aí eu desço aqui, ó. 05003 é extração de carvão mineral. Tá vendo aqui, ó? Extração de carvão mineral, grupo C1. Beleza? Localizaram? Então, o grupo C1, vamos imaginar que uma empresa que tem o KNAE 05003 te procura perguntando se eles precisam ter a constituição da CIPA. E aqui vai embora, tá? Tem todas as formas aqui de quem precisa constituir CIPA. Vamos imaginar que eles te procuram e perguntam, olha, eu tenho uma empresa que está enquadrada lá na categoria C1, faço extração de mineral e tenho 55 empregados. Qual o número de membros da CIPA? Você procura aqui, ó, 51 a 80, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, tá? Entenderam isso, pessoal, por enquanto? Ok, por enquanto? Tranquilo? A formação da CIPA ali, o número? Beleza. Tá?
Bom, aí nós temos uma outra situação aqui, tá? A outra situação é a seguinte. Para cuidar da estabilidade desses membros da CIPA, então vamos imaginar que nós estamos lá na empresa de extração mineral, 3 membros efetivos, 3 membros suplentes, tá? Os representantes do empregador, o representante do empregador não possui estabilidade. O representante do empregador não possui estabilidade porque ele é indicado pelo empregador, tá? Ele é indicado pelo empregador, ele não vai possuir estabilidade. Os representantes dos empregados são eleitos. Os representantes dos empregados são eleitos. Esses vão possuir estabilidade, tá? Aí, em qual número? No número que consta no quadro de constituição da CIPA. Se há um membro efetivo e um membro suplente, tanto o efetivo quanto o suplente têm estabilidade, tá? Qual a estabilidade? A estabilidade é desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato, tá? O mandato do membro da CIPA é de 1 ano, permitida uma reeleição. Então, o mandato do membro da CIPA é de 1 ano, permitida uma reeleição. Entenderam isso? Tá? Então, se eu tenho o registro da candidatura, e daí essa eleição, gente, ela deve ser feita em até 60 dias, da mesma forma do dirigente sindical, lembram-se lá? Ela vai ser feita até 60 dias do encerramento de um mandato. Então, está encerrando o mandato 60 dias. Faz o registro da candidatura, dentro desse prazo já faz a eleição, a posse é no dia após o vencimento do mandato da chapa anterior, dos membros da CIPA anterior, tá? Adquiriu estabilidade no registro da candidatura, se ele for eleito, ele adquire a estabilidade de até 1 ano após o término do mandato. Então, vamos imaginar que o mandato é de 1 ano, tá? Tá ali como membro da CIPA. Encerrou o mandato hoje como membro da CIPA, ainda tem até 26 de maio de 2021 com estabilidade e garantia de emprego, não pode ser demitido sem justa causa, sem justo motivo. Tudo bem até aqui? Sim, né? Tá. Temos súmula que trata também da estabilidade do dirigente sindical? Sim. Como diz a professora Andressa, direito do trabalho é um mundo paralelo, para que esse tanto de súmula, né? As súmulas aqui são a jurisprudência pacificada e realmente são muitas súmulas do TST, tá? E é legal, porque o AB gosta de cobrar o que está na súmula, ele não quer cobrar o que está na CLT, ele vai cobrar de vocês o que está lá na súmula, tá? Então, se nós estamos ali trabalhando o membro da CIPA, nós temos uma súmula para ele também, tá? Que é a súmula 339 do TST. Súmula 339 do TST. Para quem está anotando, ela está aberta aqui também, ó. Súmula 339 TST. CIPA, suplente, garantia de emprego. Item 1 da súmula. O suplente da CIPA goza da garantia de emprego previsto no artigo 10, inciso 2, alineado à DCT, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, tá? Então, o membro efetivo e o suplente têm direito à estabilidade. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento não significa despedida arbitrária, sendo impossível reintegração e indevida indenização do período estabilitário.
tá? Isso serve para as estabilidades. A estabilidade, ela não é uma vantagem pessoal do empregado, mas ela existe por conta de existir o estabelecimento e existir a constituição da comissão da CIPA, por exemplo, tá? Então, se nós temos ali a formação da CIPA, e dentro dessa formação da CIPA existe ela existe enquanto existe a empresa, se houver extinção da empresa, extinção do estabelecimento, não mais existe a comissão interna e quando há extinção do estabelecimento, não subsiste mais a estabilidade, não há razão de existir, então não deve ser indenizado o período também quando há extinção do estabelecimento. Ok? Tranquilo? Belezinha até aqui? Tá? Ok. E quem que garante, então, a estabilidade do cipeiro, conforme nós vimos lá na súmula, tá? É o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que vai estabelecer ali qual que é a estabilidade do cipeiro, tá? Essa estabilidade, deixa eu puxar aqui, saiu aqui da... Oi, Camila, tudo bem? Bem-vinda, não tem problema, querida. Quando a gente tem essa estabilidade do cipeiro disposta na Constituição Federal, tá? Ela está disponível lá junto com a gestante, vocês se lembram? O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Bom, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aí no Vadmecum de vocês, ele está antes ali da Constituição Federal, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Aqui, ó. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Então, aqui, né, ó, tem toda ele aqui. Eu vou lá no artigo 10 da DCT, que foi lá onde nós vimos também da gestante, né, ó, artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar, que se refere ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição. Inciso 2. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, do empregado eleito é o representante dos empregados, né? Para cargo da direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do seu mandato, tá? Aqui na linha B está a empregada gestante, né? Então, eles estão aqui juntinhos, tá? Então, essa é a estabilidade do representante da CIPA, tá? Alguma dúvida do representante da CIPA? Por hora aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Então, qual que é a estabilidade do membro da CIPA, desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato? Apenas dos empregados eleitos, tá? Que são os representantes dos empregados. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Tá. Então, nós vamos trabalhar agora a outra estabilidade, que é a estabilidade do trabalhador acidentado, tá? A estabilidade do trabalhador acidentado é aquele trabalhador que sofre acidente de trabalho ou que é acometido de doença do trabalho, tá? Esses trabalhadores, eles gozam de estabilidade provisória no emprego, então eles não podem ser demitidos sem justo motivo também, tá? Só espera um pouquinho que deu uma travada aqui.
Fica aparecendo aqui rede instável. Acho que voltou. Tá. Então, vamos lá. O trabalhador acidentado, então, tem lá no resumo de vocês. Eu vou compartilhar aqui para... Aqui, ó. Compartilhar aqui, ó. É o nosso ponto D. Estabilidade decorrente de acidente de trabalho e doença ocupacional, tá? Então, a gente trabalha aqui com uma outra lei, com uma outra legislação, tá? Que eu vou digitar aqui para vocês o número da lei, eu vou compartilhar o artigo com vocês, mas se vocês quiserem abrir a lei aí, quem está no computador ou no Vademecum de vocês, é a lei número 8.213 de 91, tá? A lei 8.213 de 91 é a lei que trata dos benefícios previdenciários, tá? Essa legislação, ela vai trazer lá sobre os benefícios previdenciários e ela traz o conceito de acidente de trabalho, tá? Ele traz ali o conceito de acidente de trabalho. Bom, então, vamos compartilhar a legislação para a gente localizar aqui a lei. Olha aqui, então, ó. Lei 8.213 de 1991 dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências, tá? Aqui, então, nós vamos lá para o artigo 19. Vamos lá. Artigo 19. Artigo 19 da Lei 8.213 de 91. Artigo 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício de trabalho dos segurados referidos no inciso 7, artigo 11, que são os trabalhadores avulsos, tá? Provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda, redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Vamos repetir o conceito? Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico. Bom, primeiro ponto aqui. A lei tratava como acidente de trabalho, até 2015, apenas os empregados urbanos, rurais e trabalhadores avulsos, tá? O empregado doméstico, ele foi adicionado após a Lei Complementar 150, tem aqui, ó, a informação da alteração, né? A Lei Complementar 150 de 2015, que trouxe o direito para os empregados domésticos do reconhecimento de acidente de trabalho, tá? Qual a consequência disso? Para fins trabalhistas, o reconhecimento do acidente de trabalho, depois quando a gente trabalhar segurança do trabalho, a gente trata esses efeitos, tá? Mas os efeitos no contrato de trabalho são diferentes de um acidente comum, tá? Assim como para fins previdenciários também, o acidente de trabalho tem efeito diferente de uma doença comum, por exemplo, tá? Então, os efeitos são diferentes, por isso essa importância, também por isso essa importância, de reconhecimento ou não de acidente de trabalho, tá? Provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, tá? Então, o acidente de trabalho, ele vai ocasionar, né, lesão corporal, perturbação. Ele fala em permanente ou temporária porque faz diferença também na concessão do benefício. Se for uma incapacidade permanente, possivelmente virá aqui uma aposentadoria por invalidez, que a reforma trata agora como aposentadoria por incapacidade, né? Ou temporária, ou seja, vai perdurar por determinado tempo, então é concedido auxílio doença acidentário, tá? E
a possibilidade, se houver sequela, posterior ao auxílio acidente, que é um outro benefício previdenciário, tá? Então, o artigo 19 aqui traz o conceito do acidente de trabalho. O 20 vai trazer para a gente, consideram-se acidente de trabalho, e vai trazer para nós sobre a doença do trabalho, tá? Ou seja, eu equiparo o acidente de trabalho às doenças ocasionadas por conta do trabalho, da profissão, da função exercida, tá? Então, por exemplo, doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, a doença profissional é aquela entendida, é aquela que desencadeada, é aquela que ocorre pelo trabalho de determinada atividade, tá? Quando fala respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho, nós temos o anexo do Decreto 3048, que traz essa relação, traz o quadro das doenças, da função que você exerce e da possível doença, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que um trabalhador da área de mineração tem algum problema pulmonar, alguma doença pulmonar. Possivelmente, anexo entre aquela doença, né, e a exposição dele àquela doença e a atividade, a função que ele exerce, tá? E a doença do trabalho é aquela entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, tá? Se está exposto a algum risco, por exemplo, alguma condição especial, algum fator de risco que possa ocasionar aquela doença. E com ele se relacione diretamente, também está no anexo do Decreto 3048, que traz um rol enorme dessas doenças. Isso é trabalhado lá em direito empresarial, não é o caso da gente trazer todas aqui. Se tiver um caso em específico, é só olhar o quadro lá, fazer o link, o nexo causal, igual nós fizemos lá da CIPA, né? Mas você pega o tipo de atividade, a doença ocasionada e verifica se aquela doença é em decorrência da atividade que ele exerce para ser considerado doença profissional ou do trabalho, tá? Ou se não estando ali no quadro, se o nexo de causalidade, ou seja, se a doença que ele adquiriu foi em função de alguma condição do trabalho, uma má postura, uma cadeira inadequada, tá? Um piso inadequado, um equipamento de proteção inadequado ou não fornecido, tudo bem? Então, pode acontecer, então a gente tem um acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho. Por que é importante eu verificar aqui se é doença do trabalho, justamente para a questão da estabilidade, tá? Aí o parágrafo, por enquanto tudo bem, gente? Vê se não tem pergunta aqui. O chat não aparece lá. Não, não tem. Vocês estão acordados? Vou voltar. Sei não, hein? Acho que vocês ligam o computador, desaparece e me deixa aqui falando sozinho. Então, beleza, gente, ó, vou continuar aqui. Vocês conseguem visualizar a lei aqui bem bacaninha, né? Eu vou falando aqui, explicando. Então, ficou claro o que é acidente de trabalho, o que é doença profissional, o que é doença do trabalho? Tá. Aí não são consideradas doenças do trabalho. Olha o parágrafo primeiro. Ou seja, não serão consideradas doenças do trabalho. Doença degenerativa é o caso de algumas doenças. Existem algumas doenças que são doenças degenerativas, né? Que elas vão regredindo a saúde da pessoa ali, mas ela não é decorrente de doença ou acidente do trabalho. Inerente a grupo etário, então, doenças, por exemplo, que são comuns de acarretar, de acometer os idosos, tá? Por exemplo.
ou a que não produz a incapacidade laborativa. A gente vai tratar aqui produz ou não incapacidade laborativa, porque depende do período de afastamento e já a gente vai tratar, tá? A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, tá? Então, aqui a gente tem vários exemplos, dengue, malária, o próprio coronavírus, tá? O próprio coronavírus, eu vou tirar o compartilhamento aqui para ver vocês, para a gente discutir aqui a questão da doença, tá, Rodrigo? Já eu respondo aqui para você, tá? Bom, com relação à doença endêmica, tá? O coronavírus teve uma discussão. A medida provisória disse que o coronavírus não será considerado acidente de trabalho. Então, quis dizer que não era considerado acidente de trabalho em nenhum caso, porque era uma situação de calamidade pública, uma pandemia, enfim, tá? O STF entendeu que é considerado, sim, pode ser considerado, sim, doença do trabalho, que ela é considerada doença do trabalho. Para todo mundo, estou aqui em casa, fui no mercado, adquiri coronavírus, é doença do trabalho? Não, tá? Principalmente para profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que estão em exposição à contaminação no hospital, tá? Então, por exemplo, essa forma de exposição do coronavírus, de contaminação, depende, tá? Tem que estar relacionada ao ambiente de trabalho dele. Ele foi trabalhar e se contaminou no ambiente de trabalho. Então, por isso que ela pode ser considerada doença do trabalho. Dengue também. Eu estou aqui em Apucarana, contraí dengue, tá? Hoje ela tá. Algumas cidades já declararam aí situação de endemia, né? Apucarana ainda não, mas já temos muitos casos aqui. Acho que, né? Algumas cidades aqui próximas estão numa situação um pouco pior. Mas vamos imaginar um agente de combate à dengue, um pesquisador que contrai dengue no exercício do seu trabalho. Considerado acidente de trabalho? Pode ser considerado acidente de trabalho, doença do trabalho nesse caso, tá? Rodrigo está fazendo uma pergunta aqui, Rodrigo, muito pertinente, que a gente vai trabalhar no próximo, já descendo ali na legislação, mas a gente já vou explicar porque nós vamos trabalhar isso, tá? Professor, o acidente ocorrido no percurso durante a ida da residência até o local de trabalho é considerado acidente de trabalho? Rodrigo, isso é uma briga, né? Isso é uma briga da legislação. Já vou te explicar por quê, tá? Nós temos aqui, ó, vou até mostrar vou compartilhar de novo aqui, já respondendo a sua pergunta. Artigo 21. Equiparam-se também ao acidente de trabalho para efeitos dessa lei, tá? Aí eu vou descer um pouquinho aqui, ó. Olha aqui, ó. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Esse aqui é o trajeto que você está falando, tá? Aqui é o acidente em trajeto, né? Sua pergunta é assim: o acidente ocorrido em trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, é considerado acidente de trabalho? Agora sim, novamente, Rodrigo, tá? Por quê? Nós temos ali no artigo 21, então, dizendo que esse acidente em percurso, esse acidente em trajeto, era considerado acidente de trabalho, tá? A medida provisória 905 de 2019 disse que o acidente em percurso, o acidente em trajeto, não era mais considerado acidente de trabalho. Tinha validade? Em princípio, tinha validade, tá? Então, nós ficamos aqui num lapso temporal de 6 meses e essa medida provisória deu o prazo dela, venceu 180 dias da medida provisória, não houve a votação para que ela se convertesse em lei. Então,
qual foi a decisão da presidência? Revogar a MP 905. Então, a medida provisória 955 revogou a MP 905. Essa MP, ela tratava também do contrato verde-amarelo, ela tratava de outras coisas, e dentro dela ela dizia que o acidente em trajeto não era considerado acidente de trabalho, tá? Dia 20 de abril, 20 de abril, houve a revogação dessa medida provisória com a MP 955. Revogou quer dizer, caiu o efeito dessa medida provisória. Então, a medida provisória dizia que o acidente em trajeto não era considerado acidente de trabalho, e a partir, então, de 20 de abril, nós temos que o acidente em trajeto volta a ser, considerado acidente de trabalho, tá? Qual que é a diferença aqui, Rodrigo? A diferença vamos imaginar que o empregado está com um veículo dele, de moto, a pé, de transporte público, tá? De carona, não importa o meio de locomoção. Ele está indo para o trabalho e sofre um acidente que lhe causa alguma incapacidade, tá? Quando não era considerado acidente de trabalho, aquilo era considerado acidente de qualquer natureza. Então, a gente vai tratar dos efeitos depois, mas para fins de exemplo, o acidente de trabalho, durante o afastamento do empregado, ele está lá em auxílio-doença, tem um depósito de FGTS, tá? O acidente de trabalho gera a estabilidade do trabalhador, enquanto o acidente comum não gera estabilidade nem um depósito do FGTS, tá? Ele recebe um benefício acidentário da Previdência Social, mas não reconhecida como acidente de trabalho. Nesse caso, não há responsabilização do empregador. O empregado não agiu com culpa, dolo, não há que se falar e que o empregador, né, é um acidente de trabalho, então o empregador tem que indenizar. Não, salvo se o transporte era do empregador, o motorista, né, causou acidente, tirando essa situação. Mas vamos imaginar que você está indo o empregado está indo com o veículo dele trabalhar, sofre um acidente e causa esse afastamento, tá? Aí aí que está a diferença. Então, a partir de 20 de abril, temos que novamente considerado acidente de trabalho. Era essa a pergunta, Rodrigo? Se ficar alguma dúvida, estou à disposição aqui. Por quanto tempo, não sabemos, tá? Pode ser que venha uma nova medida provisória, porque ele revogou aquela, então ela pode ser objeto de nova medida provisória ou de alteração da legislação dizendo que não é acidente, tá? Mas você está me perguntando hoje, 26 de maio, é considerado acidente de trabalho ainda, tá? Belezinha. Vou voltar lá na lei para a gente trabalhar o que mais aqui é considerado, tá? Então, olha só. Então, não são considerados, né, as doenças do trabalho. Tô mutada, agora voltei. Deu certo. Ainda bem que continuou gravando aqui, não perdemos. Ele fechou, gente. Eu pus para compartilhar, ele fechou a janela. Tá com o microfone agora? Tá conectado? Beleza. Calma, gente, é o primeiro dia, tá?
Ai, meu Deus do céu. Vamos todos sobreviver. Vamos lá, então. Vou compartilhar de novo a área de trabalho. Aqui, a hora que eu fiz isso, ele despencou a reunião aqui e desapareceu. Bom, então, voltando ali, tá? Aqui eu tenho o artigo 21, equiparam-se também a acidente de trabalho. Aqui a gente não tem uma relação direta, muitas vezes, com o trabalho, mas nós temos situações que serão consideradas acidente de trabalho, tá? Inciso 1. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Aqui é o que nós tratamos de com causa, tá? Não necessariamente o acidente, aquele acidente ou a própria doença, né, seja a única causa da incapacidade do trabalhador, mas contribuiu para a incapacidade, tá? Ah, gente, é o Teams aqui que tá dando uma travada. Beleza. Bom, então nós temos essa situação que é a concausa, tá? Outro. O acidente sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho em consequência de ele está no horário, está no local de trabalho e aconteceu uma dessas situações. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou por companheiro de trabalho. Vamos imaginar que um terceiro passe ali nas dependências do empregador e jogue ali uma bomba em determinado setor ali, tá? Essa situação vai ser... Opa, mas o empregador não teve culpa, né? Sim, mas ela é considerada acidente de trabalho, tá? Para fins aí desse reconhecimento. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Pode ser um concorrente, tá? Ato de imprudência, negligência, imperícia de terceiro ou companheiro de trabalho. Seu colega de trabalho estava mexendo na máquina lá, não efetuou os procedimentos necessários para desligar, você foi lá mexer na máquina, enfim, prensou ali, machucou a mão, enfim, alguma coisa nessa situação, tá? Ato de pessoa privada do uso da razão, né, que mesmo não tendo capacidade, ele cometa ali algum ato que cause incapacidade do trabalhador. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior, tá? Ainda, a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, tá? Vamos imaginar um profissional da saúde que está trabalhando ali com uma doença infecto-contagiosa e se contamina ali, tá? Acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do horário e local de trabalho. Então, aqui são outras exceções. Ele está fora da sua jornada de trabalho, aqui nesse caso, e fora do estabelecimento do empregador. Na execução de ordem ou realização de serviço sob autoridade da empresa, tá? O empregador determinou que ele fosse levar determinado material, visitar algum cliente, participar de alguma feira, tá? Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. O empregado se dispõe a fazer o conserto de uma máquina, do telhado, né, para evitar ali prejuízo ou nessa situação. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro dos seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado, tá? Percurso residência local de trabalho, esse aqui é o acidente em trajeto, que foi a pergunta do Rodrigo, que atualmente é considerado acidente de trabalho, tá? Aí tem
Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou ocasião de satisfação de necessidades fisiológicas no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho, tá? Se ele está no local de trabalho ou no horário de trabalho, você está trabalhando, você saiu, foi utilizar o banheiro. Isso é considerado, né, que você está no exercício do seu trabalho. Então, se ocorrer um acidente, por acaso, no vestiário da empresa, vai ser considerada o acidente de trabalho, ok? Tranquilo aqui? Então, esses artigos 19, 20 e 21 da Lei 8.213 traz para a gente o conceito de acidente de trabalho, tá? E doença profissional e doença do trabalho. Onde que eu tenho, então... Mas faz dar um Ctrl F aqui, né? Onde que eu tenho, então, a minha estabilidade assegurada? Na mesma Lei 8.213, de 91, no artigo 118. Olha só. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Auxílio-acidente é um benefício concedido após a alta previdenciária quando gera determinada sequela. Então, ele retorna ao trabalho, ele pode ter remuneração e pode receber 50% do benefício dele como auxílio-acidente, tá? Que é uma forma de indenização pela perda ou pela redução da capacidade laboral dele, tá? Vocês vão estudar ele lá em Direito Previdenciário. O auxílio-doença acidentário é o benefício concedido quando o empregado fica mais de 15 dias de afastamento do trabalho, tá? Então, o segurado sofreu acidente de trabalho, tem garantido 12 meses após a alta, após o retorno previdenciário. Então, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo a gente identificar se vai gerar ou não a estabilidade, mesmo sendo acidente de trabalho. Então, olha só. Sofreu acidente de trabalho e ficou afastado por menos de 15 dias, esses 15 dias, quem vai pagar é o empregador. Ele vai ficar afastado, é o empregador que vai pagar. Só que não gera estabilidade porque não gerou para o empregado o benefício de auxílio-doença acidentário, tá? O benefício de auxílio-doença acidentário só é gerado quando o afastamento se dá por mais de 15 dias. Então, afastado por mais de 15 dias do trabalho, ele vai ingressar em auxílio-doença acidentário e, a partir daí, é que ele vai ter direito ao recebimento do benefício e daí vai ser considerado acidente de trabalho para fins de estabilidade. Entenderam isso? Entenderam? O empregado tem que ficar afastado mais de 15 dias para gerar o direito ao recebimento do benefício e daí gerar o direito à estabilidade, tá? Então, funciona assim. Vamos pegar um exemplo prático. Empregado sofreu acidente de trabalho, ficou afastado por 90 dias. Vamos pegar um prazo grande aqui. Por 90 dias, tá? Tem um probleminha na mão, machucou a mão e ficou afastado por 90 dias. Os 15 primeiros dias é a cargo do empregador a remuneração, o pagamento. Após o 16º dia até o 90º dia, ele vai ficar recebendo auxílio-doença previdenciário. Quando vencer esse auxílio-doença previdenciário e houver o retorno dele ao trabalho, aí ele tem 12 meses de estabilidade. Entenderam isso? Ficou claro? Então, beleza. Continuando, eu vou abrir a súmula que explica isso para a gente, a súmula do TST, a súmula número 378 do TST.
súmula 378 do TST. Todo mundo está visualizando ela aqui, né? Então, olha só. Súmula número 378 do TST. Estabilidade provisória, acidente de trabalho, artigo 118, que foi o artigo que nós vimos agora, da Lei 8.213 de 91. É constitucional o artigo, e tem um aqui, ó. É constitucional o artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentário. Olha, então, presta atenção aqui. Após a cessação do benefício previdenciário, ele tem 12 meses, após a alta, após o retorno ao trabalho, 12 meses de estabilidade no emprego, tá? 2. São pressupostos para a concessão da estabilidade. Olha o que nós dizíamos lá. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se for constatada após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com execução do contrato de emprego, tá? Então, só vai gerar a estabilidade se o afastamento for mais de 15 dias e tiver o recebimento do auxílio-doença acidentário, tá? Ou se tiver a demissão aqui, depois da demissão dele, vamos imaginar que ele ficou só 10 dias afastado. Não houve benefício previdenciário, afastamento menos de 15 dias, não gera estabilidade. Se ele ficou só 10 dias afastado. Vamos imaginar que depois ele foi demitido, porque ele não tinha estabilidade, tá? Passou o tempo ali, então, vamos imaginar que houve um machucadinho ali, ele ficou 10 dias afastado. Passado ali 10 dias, 15 dias, indiferente aqui, foi verificado que aquele acidente, né, a função que ele exercia, ocasionou uma doença do trabalho, tá? Ou houve alguma sequela em decorrência daquele acidente que foi aparecer depois. Aí sim, tá? Nesse caso, aí volta, porque daí vai gerar incapacidade, ele pode entrar em benefício de auxílio-doença acidentário. Quando é menos de 15 dias, gente, é bem complexo quando surge depois a questão da sequela ou da doença do trabalho que pode aparecer posteriormente, tá? 3. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho que consta no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Aqui é um pouco parecido com a gestante. Vocês se lembram da gestante? Contrato por tempo determinado gera estabilidade dos trabalhadores? Gera estabilidade. Então, vamos imaginar que o empregado está no contrato de experiência ou qualquer outro contrato por prazo determinado, sofre acidente de trabalho. Gera a estabilidade dele? Sim. Se ele ficar afastado por mais de 15 dias, vai gerar a estabilidade daquele trabalhador, de acordo com a súmula 378. Vou escrever a súmula aqui. Beleza? Então, trabalhador acidentado, tá? Tem uma situação aqui. Vamos imaginar que esse trabalhador sofreu um acidente de trabalho, ficou afastado ali, ou doença, por conta de alguma doença do trabalho, ficou afastado ali por 14 dias apenas, tá? Desses 14 dias, vamos imaginar que ele retornou ao trabalho, então não gerou auxílio-doença, né? Após o 14º dia, ele retornou ao trabalho, sentiu dores ou ainda estava incapacitado, enfim, retornou no médico e o médico deu para ele mais 15, 20 dias de afastamento, indiferente, tá?
é pelo mesmo motivo, não é? Não são 2 afastamentos, um de 14 dias e mais um de 20 dias? Aqui a gente tem que fazer unicidade do período de afastamento, unicidade dos atestados, tá? Essa unicidade aí vai gerar o reconhecimento à estabilidade, porque o primeiro período o empregador pagou, depois ele já tem que encaminhá-lo após o 15º dia, no 16º dia, encaminhar o trabalhador para recebimento de auxílio doença acidentário, tá? Ah, mas ele ficou 13, 12, 13, 14, indiferente, menos de 15 dias afastado por conta daquele acidente, trabalhou 5 dias, começou a sentir dores, aí ele retornou e pegou mais 30 dias. Não importa que teve esse periodinho aqui que ele trabalhou no meio. Se é a mesma causa de afastamento, é possível o reconhecimento da unicidade contratual para que seja feito o reconhecimento da concessão à estabilidade. Ok? Alguma dúvida? Eu não sei se vocês estão aí. Falem comigo. Obrigada, Rodrigo. Eu acho que só está o Rodrigo aí, o Jefferson, a Mari, a Andriele, Vinícius, Matheus. Acorda, Matheus. Eu vou perguntando aqui, porque às vezes demora a chegar o comentário de vocês, tá? Oi, Beatriz. Iago. Beleza, gente? Bom, então, ficou alguma dúvida com relação... Vamos retomar aqui. Estabilidade do dirigente da CIPA. Qual é a estabilidade dele? Desde o registro da candidatura... Joelise acordou. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato, tá? E, com relação ao empregado acidentado, desde o retorno do seu trabalho até 12 meses após o retorno ao trabalho, tá? Mas aí você pode perguntar o seguinte, professora, 12 meses do retorno ao trabalho e antes do acidente, no período que ele ficou afastado, não gera estabilidade? Ali, na verdade, não é chamado de estabilidade, porque se ele está em auxílio doença acidentário, qualquer empregado que está em recebimento de benefício por afastamento, ele não pode ser demitido durante o período de afastamento, porque ele está com o contrato de trabalho suspenso por conta do recebimento do benefício previdenciário, tá? Se ele for demitido, ele precisa ser reintegrado quando está recebendo. Dormiu, mas passo bem, Mari. Fica aí comigo, tá? Está quase na hora de dormir, gente. A gente já está quase terminando aqui, tá? Então, esse período aqui, tá? É fácil de lembrar os períodos aqui de estabilidade. Representante da CIPA, né? Desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Representante da CIPA, registro da candidatura 1 ano após o término do mandato. O mandato é de 1 ano, permitida uma reeleição. Empregada gestante, desde a confirmação, né, desde a concepção ali da gravidez, até 5 meses após o parto, tá? E o empregado acidentado, 12 meses após o retorno do benefício previdenciário. A gente fala da alta previdenciária do retorno ao trabalho, tá? Aí depende. Ele pode ficar 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos afastado? Depende, tá? Após esse retorno, gera o direito à estabilidade dele. Tudo bem? Tranquilo? O Jefferson tem ônibus para pegar, né, Jefferson? Tá? Eu vi um meme hoje que a menininha falava assim para a professora, aquela data era para apresentar um trabalho, ela falou que ela não apresentou porque ela esqueceu em casa, né? Agora vocês não têm desculpa, né?
Agora a internet falhando, a van que está saindo. Gente, alguma dúvida aqui com relação, então, às estabilidades? Tá? E daí, quando tem lá no final do material outros tipos de estabilidade, algumas normas podem prever outros tipos de estabilidade. Então, nós já falamos lá no início, né, das estabilidades, mas vou relembrar para vocês aqui. Convenção coletiva de trabalho, por exemplo, pode estipular, vou dar um exemplo aqui, pode estipular que o empregado que falta um ano para implementar os requisitos para aposentadoria não pode ser demitido até a data que ele implementa os requisitos. Então, vamos imaginar que o trabalhador, daqui a um ano, ele vai ter direito à aposentadoria. Ele não pode ser demitido até essa data. É uma forma de estabilidade, tá? Prevista em convenção coletiva de trabalho. Não há uma previsão legal, não é também para todas as categorias, mas aquela convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho que prevê aquela estabilidade, ela é aplicável, tá? Ela é aplicável porque norma mais benéfica, né? É aplicável àquela categoria de trabalhadores. Alguma dúvida? Estamos encerrando estabilidade, tá? Formas de estabilidade. Entraremos a partir da semana que vem em segurança e medicina do trabalho. Vou responder, tá, Jefferson? E os materiais vão estar disponíveis aqui no Teams, tá? O Jefferson está perguntando qual a consequência se ele demitir. No período de estabilidade, Jefferson, em geral aqui, tá? Se o empregado é demitido no período de estabilidade, ele pode requerer, ele deve requerer a reintegração ao trabalho, tá? Ele vai pedir para que ele seja reintegrado ao trabalho e cumpra ali o seu trabalho até o final da estabilidade, tá? Existe a possibilidade, vamos imaginar que ele ingresse com a ação depois do período de estabilidade, que ele tem 2 anos para ingressar com a ação. Se ele ingressa com essa ação depois do período da estabilidade, não vai caber mais a reintegração dele ao trabalho, porque já passou o período. Mas cabe indenização, o empregador tem que pagar todo o período de remuneração do período de estabilidade, com todas as projeções, férias, 13º, adicionais, fundo de garantia, tudo ali que lhe é de direito, que lhe é devido, tá? Então, tem essa consequência aqui, tá? Isso serve para todas as estabilidades, tá? Se já passou o período de estabilidade, então tem a possibilidade de indenização do período. Ou, se não há condições de reintegração, o empregador pode indenizar, o ideal é a reintegração, mas pode ali já não haver mais interesse das partes, o empregador pode sofrer algum tipo de discriminação, alguma coisa, pode ser indenizado por esse período. Tá? Tá respondido? Era essa a dúvida? É? Tá frio aí, gente? Tô esperando se o pessoal tem alguma dúvida. Beleza. O Preto não quis participar da aula hoje porque tá muito frio aqui em Apucarana. Ele deve estar embrulhado em algum canto por aí, aninhado, tá? Tá muito frio. Gente, eu vou confessar para vocês, eu não tô de pijama, mas eu coloquei uma cobertinha aqui, uma mantinha nas pernas de manhã também, porque estava muito frio. Eu deixei essa mantinha aqui, trabalhei com ela, falei, vou deixar essa mantinha nas pernas, porque não tem condições, senão eu ia estar me tremendo toda aqui de frio que faz nessa Apucarana, tá? Mesmo com aquecedor ligado por aqui. Tá bom? Tudo bem, gente? Vocês querem habilitar a câmera para tirar uma foto? Quem autorizar? Galega. É a Galega que está fazendo arte hoje. Vem cá, Galega, fazer uma foto. Gente, habilita a câmera para a gente fazer a foto. Pode ficar de pijama, de coberta. Ninguém vai habilitar? Então, vou fazer sem a imagem de vocês, tá bom?
Tá de roupa. Vou fazer só da imagem, tá? O Jefferson tá sem câmera. Espertinho, né, Jefferson? Tá? Pessoal, então, boa noite para vocês. Boa semana. Até terça-feira que vem, tá? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Estou com muita saudade, de verdade. Estava conversando com o João, que eu estou com uma saudade de importunar ele e vocês todos aí, tá? Boa semana para vocês. Eu estou à disposição que vocês precisarem, tá? Fiquem com Deus. Até terça-feira que vem, gente.